Vou sentar. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Parece que eu estou falando dentro da caixa de água, melhor. Irmãos, como o pastor falou, eu sou da Escola Bíblica Dominical. Então, normalmente, as nossas ministrações são mais expositivas, para a gente poder entender a palavra. A palavra de Deus diz que nós erramos por falta de conhecimento, então a gente tem que entender o porquê e o para quê das coisas. Então a gente está nesse mês de oração e nós estamos orando. E por que eu oro? Para que eu oro? Qual é o motivo de eu orar? Qual é o sentido de eu orar? De eu ficar falando e muitas vezes não escuto. Nós vivemos num tempo muito imediatista, porque nós vivemos num tempo muito imediatista e num tempo muito difícil, porque nós estamos ouvindo e lendo para responder. Nós não estamos ouvindo e lendo para compreender. E a Bíblia, se ela não houver a compreensão dela, não adianta ela ser ministrada. Eu estudo, eu faço faculdade, a minha segunda graduação relacionada à área de teologia, e nós sempre falamos lá que o conhecimento da palavra sem a revelação do Espírito é só mais um curso acadêmico, é só mais um diploma. Você vir na igreja e não entender o que você está fazendo, você só está vindo. E Deus nos quer com uma fé racional. O que é isso? Eu conhecer o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. O nosso Deus, no nosso período, ele se revela em forma de texto. O nosso Deus não vai se apresentar mais na sarça, ele não vai falar através da boca da mula, ele vai se apresentar através do texto. E o texto, né? Através do texto. E o texto, o que é? A Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. Então a gente tem que ler todos os livros, desde o Velho ao Novo Testamento. Amém? Por que eu devo orar? O que a oração me ensina? Eu vou explicar sobre a oração, depois a gente vai ler o texto bíblico. Amém? A palavra hebraica para oração é tefila, derivada da raiz PLL, que significa julgar. O verbo é lehitipalel, uma forma reflexiva que significa literalmente julgar a si mesmo, ou autoavaliação. Indica que orar envolve um exame profundo e uma transformação pessoal, não apenas de pedir coisas. Então a palavra oração, na etimologia dela, na origem dela, é uma forma reflexiva, que significa literalmente julgar a si mesmo, e uma autorreflexão. Quando eu vou orar, eu vou julgar a mim mesma, eu vou fazer uma autorreflexão diante de Deus, quem eu sou. Amém? Estão me entendendo? Análise da raiz. Raiz significa julgar, intervir e interpor. O prefixo lehite indica uma ação reflexiva voltada para si mesmo. Conexão, orar, julgar a si mesmo, é um processo de autoexame e alinhamento com a vontade de Deus, preparando o indivíduo para uma relação transformadora. Por isso que em 1 Coríntios 11, 28 ao 30, ele pede para o homem examinar a si mesmo. Porque quando você não se examina, tudo o que você faz para a sua própria condenação. Significado profundo, diferente de uma simples súplica, a oração hebraica envolve humildemente contrição e busca por se alinhar com os padrões divinos, transformando quem ora e não apenas influenciando a Deus. É um momento de autoavaliação para identificar onde é preciso melhorar e se aproximar de Deus, como exemplifica na oração de Ana. Quando Ana entendeu que a oração dela estava fora da visão do pai, quando Ana entendeu que a oração dela não era para ter um filho, para esfregar na cara de Penina, quando ela entendeu o que é ter um filho e o que é se consagrar ao Senhor, após 25 anos de oração, a oração de Ana foi respondida. Ana orou 25 anos aproximadamente por Samuel, porque ela orava contra a vontade de Deus. Muitas vezes não temos orações respondidas, porque eu estou sendo o centro das minhas atenções.
eu estou sendo o centro das minhas preocupações. Se eu for o centro das minhas preocupações diante daquele que é óbvio e sem errar, vai haver a minha queda. Porque se eu não tirar eu do centro e Cristo não estiver no centro, eu vou ter a queda. Amém? Dito isso, o que eu devo fazer? Eu não posso deixar de desejar estar no lugar de encontro com Deus. Vou falar aqui nomes de alguns que saíram do encontro com Deus, porque eles deixaram o seu eu entrar. A oração a gente entendeu aqui, é para eu me analisar, é para eu dizer: Pai, olha a miséria que sou. Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu tenho raiva de fulano. Pai, eu estou magoada, porque lá na minha infância eu fui machucada. Pai, eu fui abandonada. Pai, eu tenho raiva da irmã que está sentada do meu lado. Eu tenho raiva da minha igreja, eu tenho raiva da minha vida, eu tenho raiva do meu casamento, eu não aguento mais. Eu preciso destruir as máscaras que me cobrem para eu ter essa vida religiosa que todos estão vendo. Adão, quem era Adão? Adão foi uma pessoa que ela deu nome a todos os animais que existiam ali. Mas Adão se afastou da presença de Deus. Toda vez que nós nos afastamos da presença de Deus, saímos do lugar de encontro. Quando Deus chegou para Adão, Deus procurou Adão e Adão não estava lá. Por quê? Porque ele saiu do lugar de oração. Quando nós paramos de orar, nós paramos de reconhecer quem nós somos diante de Deus, e tudo aquilo que não provém entra no nosso coração. Davi, a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, pelos desejos da sua carne, pela podridão do seu coração, ele fez um plano ardilosamente maligno para destruir um camarada que era fiel a ele. Ele era fiel. Tanto que Davi falou para ele: você está aqui, vai lá na sua casa, fica com a sua esposa, porque ele queria que ele fosse ter com a esposa, porque a esposa já estava grávida. E ele, fiel, falou: não, se os meus companheiros não vão para casa, eu também não vou. Ele dormiu na porta. Aí ele viu que ele não entrou, ele foi e matou, mandou matar, mandou botar na linha de frente. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Elias mandou fogo, pediu para Deus mandar fogo do céu, destruiu 420 profetas, mais ou menos, se não é isso, não erra a conta. Mas quando ele soube que Jezabel queria sobre ele fez o quê? Desejou a morte. Ele chegou ao ponto de ele saiu tanto da presença daquele que ele desejou a morte. Jonas deixou que a ira e o amor saísse do seu coração. Jonas não queria que Nínive fosse salva, ele queria que Nínive fosse destruída. Quando ele falou da palavra de Deus e Nínive se arrependeu, e ele viu que ele se irritou com Deus, foi para lá para um monte, ficou abaixo de uma amendoeira e pediu também que Deus tirasse a vida dele. Porque ele saiu do lugar da oração. Ele saiu do encontro do Pai. Ana, a gente falou sobre ela. Ana, quando ela entendeu o lugar da oração, o que ela tem que fazer, após 25 anos, o Senhor concedeu-lhe um filho. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Mas Salomão também saiu da presença. As suas alianças com as suas mulheres com quem ele casou, que adoravam outros deuses. O fim do Salomão foi qual? Um reino dividido. E um reino dividido não pode prosperar. Mas então o que eu devo fazer para não sair do lugar da oração? Vamos aprender com Jesus? Agora eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, abra sua Bíblia, vamos ler Mateus. Aleluia. Mateus 26, 36. Não é Mateus, é Mateus, né? Mateus 26, né? 26, 36.
Jesus no Getsemane. A minha Bíblia é NVI, talvez possa dar um pouco diferente da sua. Seguiu Jesus com os seus discípulos, todos acharam? Todos acharam? Amém? É o primeiro livro do Novo Testamento. Seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando em um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu desejas. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudes vigiar comigo durante 1 hora? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Repete comigo: vigiai e orai. Para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E, afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó Pai, se este cálice não puder, passa de mim sem que eu o beba. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportou os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormes e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e siga-me. Eis que o meu traidor se aproxima. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Nós vamos ler isso aqui. Vou procurar ser rápida e sucinta. Fica com a Bíblia aberta, nós vamos estudar a Bíblia. Amém? Amém, igreja? Amém. Tem um pouco de água em nome de Jesus? No versículo 37, levou Jesus a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Deus abençoe. E começou a entristecer-se e ficou profundamente angustiado. O que nós vamos aprender com Jesus são algumas lições. A lição 1, numa batalha espiritual, nunca tente lutar e nem queira lutar sozinhos. Hoje a igreja, ela muitas vezes não está querendo pedir ajuda. Ela muitas vezes não está querendo fazer o que o pastor fez hoje. O pastor hoje foi perguntando um por um. O que ele fez? Ele fez o que Tiago 5,16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando eu confesso o meu pecado a um irmão e ele ora por mim, eu sou curada. A oração não depende de quem está orando, ela depende para quem eu estou orando. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim: mas esse irmão tem um pecado, esse irmão tem uma falha, esse irmão tem um defeito, eu não vou falar nada com ele, eu não vou falar nada com ela, eu vou sofrer aqui sozinho. Sozinho você vai morrer. Numa batalha, um soldado sozinho ele não prevalece. Nas trincheiras, um soldado sozinho ele sobrevive, igreja? Igreja, ele sobrevive? E por que você está lutando sozinho? Por que você não pede ajuda? Por que você não pede ajuda em oração? Por que você não clama ao Senhor em oração? No 38, então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto comigo. A segunda lição é: não fique calado quando estiver sendo oprimido espiritualmente. A igreja tem sofrido opressões espirituais e não tem conversado um com os outros, tem tentado lutar sozinho na batalha. Quem pediu ajuda aqui, quem pediu para vir com eles, os 3, era Jesus. Era Jesus que estava pedindo ajuda de Pedro, Tiago e João. Se Jesus estava pedindo ajuda, quem somos nós para achar que nós podemos fazer algo sozinho ou ignorar
Satanás. Versículo 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se for possível, Pai, se for possível, tirar eu da via dolorosa. Pai, vão fazer uma coroa de espinho e vão enfiar na minha cabeça. Pai, eu vou andar aproximadamente 595 metros descalço. Pai, fizeram um chicote que não é normal. Fizeram um chicote com bolas de ferro na ponta e ossos. Pai, aquele chicote vai entrar nas minhas costas, vai arrancar a minha carne e vai me destruir. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas antes não seja feito o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, mas seja feito o seu. Confesse a Deus tudo que lhe aflige e dói, sem medo e sem máscaras. Muitas vezes a igreja chega diante de Deus e fala tantas coisas, pede tantas coisas. Mateus 6,6, quando diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, é a sua podridão. Irmãos, se nós reconhecemos quem nós somos falhos. Nós somos falhos e somos pecadores, e se eu não falar isso para Deus, todas as vezes que eu entrar em oração, a altivez, a soberba vai entrar no meu coração. Eu sempre vou achar que outra pessoa é culpada pelos meus erros. Eu sempre vou achar que outra pessoa é culpada pelas minhas falhas. Eu sempre vou achar que o que aconteceu comigo é por culpa de alguém. Eu não vou mudar, eu não vou transformar, eu não vou. Romanos 12:2. Seja transformado pela renovação da vossa mente. Em nome de Jesus, por isso que a gente está batendo em cima na escola dominical. Venha conhecer a palavra de Deus. Venha aprender, venha entender quem é o Deus que você serve. O Deus da Bíblia, um Deus amoroso, um Deus santo, mas é um Deus justo. Quando eu me aproximo de Deus, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho prazer de falar da palavra de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu não tenho vergonha de falar de Deus no meu trabalho. Eu não tenho vergonha de falar de Deus na minha escola. Eu não tenho vergonha de falar de Deus para os meus amigos. Quando eu me aproximo de Deus, eu não quero me comparar com o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas se eu sair do canto da oração, eu vou me perder. Se eu sair do canto da oração, eu vou me perder. 41, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Quando Jesus diz a carne é fraca, a gente lembra de Pedro. Antes que o galo cantou, ele conseguiu negar Jesus 3 vezes. E nós estamos falando de Pedro. Não é eu e nem você na fila do pão, era Pedro. Pedro conseguiu negar Jesus. Será que diante da adversidade você está conseguindo não negar Jesus com a sua vida e com a sua alma? Essa palavra não é para você ficar triste. Essa palavra é para você entender quem você é. Muitas pessoas dizem assim, nunca teve pessoas tão doentes mentalmente como hoje. Na verdade não, com a explanação que tem na internet, as pessoas estão conseguindo entender o cativeiro que muitas vezes elas estavam. Dogmas religiosos, dogmas nas suas casas, que foram colocados para as pessoas viverem cativo. E hoje as pessoas estão tentando se libertar e elas começam a buscar profissionais para poder entender a sua mente, aonde que ela não se encaixa. A palavra de Deus tem resposta para tudo isso. Hoje na escola dominical uma irmã falou assim, irmã, Deus não gostaria que os homens tivessem muitas mulheres, né? Eu disse não, porque lá no princípio ele falou para Abraão, pega a tua mulher, toma ela e se unirão e se tornarão uma só carne. Ele não falou pega uma galera, ele falou pega só ela, não foi isso? Mas por que Deus permitiu? A Bíblia tem resposta. Por que acontece tal coisa? A Bíblia tem resposta. Só que muitas vezes você não sabe manusear a Bíblia e você não consegue achar a resposta. Aí você vive o Deus dos outros. O que a pessoa fala, o que a pessoa acha, o que ela compreende.
Nós precisamos viver o Deus da Bíblia. Amém? Vocês estão entendendo? É como se fosse uma aula aqui, tá bom? Eu não dou pulinho, eu não sei, mas eu falo a palavra de Deus. Amém? 42. E afastando-se uma vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder, passa de mim sem que eu o beba, mas antes seja feita a tua vontade. Quando ele voltou, entretanto, surpreendeu-se novamente e pegou os discípulos novamente dormindo. Muitas das vezes, por que você não pede oração? Porque você quer que a pessoa sinta na mesma intensidade a sua dor. Você quer que a pessoa compreenda no fundo da alma a sua dor. Mas ela não vai compreender. Ela não vai entender. Ela não vai sentir o que você sente. Mas o que importa é que ela esteja ali com você. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro tinha alguma coisa, né? Porque Pedro só dormia. Estava preso, dormia. Foi com Jesus, dormia. Eu falo que Pedro tinha alguma coisa. Pedro tinha alguma coisa, não é possível o negócio dele. Pedro, Atos 5:12, né? Pedro estava preso, dormindo, e a igreja... Eu falei, deve ter alguma coisa. Pedro tinha anemia, não é possível, né? O homem dormia em todo momento, aquele homem dormia. Então, Pedro dormia, os olhos cansavam de Pedro. Porque eu acho que Pedro era tão estressante que ele tinha que desligar. Amém? Então, retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez. Ali, na terceira vez, Jesus disse: Pai, eu entendi. Eu vou seguir o plano. Porque nós estamos aprendendo na escola dominical: o Pai enviou, o Filho executou e o Espírito dá continuidade na obra. Jesus falou: Pai, está feito. Jesus passou pela via dolorosa. Os espinhos, a coroa de espinho que foi feita para Jesus, ela é do tamanho do meu dedo, o espinho. Ele tem de 5 a 6 centímetros o espinho, a coroa que foi feita. Mais da metade desse espinho foi o que enfiaram na cabeça de Jesus. Na antiga Roma, um preso podia ser chicoteado até 40 vezes. Poderia diminuir para 39. Jesus foi chicoteado mais de 40 vezes. Quando Jesus veio do flagelo, que destruíram Jesus, quando olharam para Jesus, se assustaram. Porque aquele chicote que eles fizeram, aonde pegava, arrancava. Por isso que o olho dele estava destruído. Estudos e relatos falam que quando bateu o chicote, teve um que veio e rasgou a testa de Jesus. Esse é o seu Jesus que morreu por você. Esse foi o sofrimento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas nós não dimensionamos a grandeza de Jesus porque nós fugimos do lugar de oração. Nós saímos da presença de Deus. Nós saímos da presença daquele que é. Nós saímos. E podemos voltar. A diferença é que nós podemos voltar. A diferença é que Deus fez uma aliança conosco, uma aliança linda, e uma aliança a qual só Ele fez. Foi uma aliança chamada unilateral. Somente Deus fez. Porque Deus sabia que nós não éramos capazes de cumprir e fazer parte dessa aliança. E qual é a recompensa de não sairmos do lugar de oração? Se não sairmos do propósito por nada e por ninguém. Quando Jesus fez a sua última oração, Ele disse: Pai, está consumado. Tetelestai. Em grego, Pai, está pago. Pai. Pai, está pago, Pai, está pago. Senhor, lá em 2026, na Nova Sorocaba, vai ter tanta gente, Senhor, me servindo, me adorando, porque eu paguei um alto preço e um preço de sangue, Senhor. Em João 19:30, e por conta disso, um dia ouviremos: vinde a mim, benditos de meu Pai. Um dia eu quero ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai. Eu quero ouvir Ele falar: vem aqui, eu sei o que você passou.
Eu sei as rejeições, eu sei o sofrimento. Eu sei o que você passou, porque eu senti isso quando eu disse: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus, foi necessário ele ficar sozinho, porque a Bíblia diz que onde Deus está, o mal não pode ficar. E naquele momento, entendam, na oração de Jesus, ele disse: Pai, vai ter um tempo da nossa separação. Até aquele momento Jesus estava sofrendo opressões, mas quando o Pai e o Espírito se afastou, ele tomou sobre si o meu e o teu pecado. Ele tomou sobre si tudo aquilo de podridão que era para cair sobre mim, tudo aquilo que era para eu ser destruída outrora no mundo. O resgate foi feito. O resgate foi feito, o resgate foi feito. Eu fui reconectada, você foi reconectado, você foi religado, você foi religado. Adão não suportou um propósito, ele não conseguiu ficar na sua posição. Mas em Efésios 1:4 Deus diz: eu já tinha preparado a sua salvação antes da fundação do mundo. Se você está distante de Jesus, se você é um tipo de pessoa que você não se reconhece, você está muitos anos dentro da igreja e você raras as vezes entra na presença de Deus de joelho, chorando e dizendo: Pai, eu preciso mudar. A minha vida é a mesma faz tempo. E mais, Pai, ela tem indo de mal a pior. Eu tenho cara de crente, eu tenho jeito de crente, eu tenho cheiro de crente, mas eu sou um sepulcro caiado. Eu estou podre por dentro porque eu não consigo reconhecer as minhas mazelas. Eu não consigo reconhecer as minhas deficiências. Eu sei falar tudo que eu sou. Eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou pregador, eu sou leitor da palavra, eu sou tudo. Mas Deus nos pergunta: de tudo isso, eu consigo achar aí um verdadeiro adorador? Eu consigo achar um adorador que me adore em espírito e em verdade? Eu consigo dessa boca que você abre sair um cheiro suave às minhas narinas? Igreja, em nome de Jesus, olha o que Jesus sofreu, olha o que ele sofreu, e ele venceu quando ele disse: Pai, está consumado, está consumado, está consumado, eu paguei. Ele disse isso. E por que você está nessa frieza? Por que você não consegue orar pelo irmão? Por que você não consegue pedir perdão? Peça perdão dos seus pecados, peça perdão das suas falhas, peça perdão dos seus defeitos. Deus tem muito mais para você. Ai, meu Deus, você fala isso porque a sua vida deve ser fácil. A minha vida não é e não foi fácil. Eu fui abandonada com 2 anos de idade, morei em várias casas, fui molestada várias vezes, mas o Senhor me encontrou e me resgatou. E hoje eu vivo para o louvor da glória dele. Eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer na palavra de Deus, eu vivo para Deus, eu amo Deus. Você pode dizer que você ama a Deus, ama com o seu coração, ama com a sua alma. Eu não pude ter minha família, eu não pude. Você pode ter a sua muitas vezes. E eu amo a Deus porque eu sei que em tudo Ele tem um propósito. E eu sei que tudo que tem aqui, nada é meu. Eu almejo estar com Deus. E eu sempre falo que o meu maior sonho, falei hoje na escola dominical, eu gostaria de que Deus me levasse um dia ministrando a palavra dele. Eu anseio em ver Deus, eu anseio em estar com Deus, porque o que o meu mestre sofreu não é para eu estar preso em sapato, em roupas, em carro, em bens materiais, não é para eu estar preso num cargo, não é para eu estar preso num dinheiro, não é para eu estar preso ou presa. Se eu tiver, muda a sua rota em nome de Jesus.
Você tem poder em Jesus de mudar a sua história. Você tem poder em Jesus e mudar. Muda. Em João 10 ele diz: eis que vos dou poder. Jesus nos dá poder. Sai do mimimi, levanta a tua cabeça. Você abaixa a cabeça só para Deus, mas para o diabo você diz: eu sou filha, eu sou filho. Sai de perto de mim, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha família, sai dos meus planos, sai do meu projeto. Eu sou filha. Eu fui adotada por aquele que me criou. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Volta para a oração, volta para o clamor, volta para o jejum, volta. Você tem poder em nome de Jesus. Amém? E se você não conseguir, peça ajuda. Você não está sozinho nessa batalha. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que ora. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. As circunstâncias não podem te mudar. Hoje eu sou o meu passado, mas não vai determinar o meu futuro, porque eu posso mudar. Nós somos hoje o que nosso passado. Eu sou hoje o que me aconteceu comigo ontem, mas eu posso mudar. Eu posso não ser a mesma no meu amanhã, porque eu posso em Jesus mudar. Eu posso em Jesus dizer: eu não quero ser mais dessa forma, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa que eu oro, que eu busco, que eu jejuo, que eu clamo. Eu não quero ter mais inveja, eu não quero ter mais raiva, eu não quero ter brigas, eu não quero ter mais confusão, eu quero viver na paz de João 14, 27. Eu vos dou a minha paz, a qual o mundo não pode dar. Levanta a tua cabeça. Amém? Deus abençoe. Só seguindo o horário. Obrigado, meu pastor, que sempre dá a oportunidade da palavra. Eu me sinto não tão... fiquei nervosa, porque tantos obreiros aqui, extremamente capacitados para isso. Mas o Senhor aprovou de usar o vaso, que sou eu. Vasinho meio rachado, mas estou aqui. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a palavra final é: levante a tua cabeça. Vá para o lugar de oração. Vá buscar ao Senhor, chora, fala das suas mazelas, dos seus pecados, fala daquilo que você tem feito em oculto que ninguém sabe. Deus, Ele quer te abençoar. O seu pecado não pode te afastar de Deus. O que te afasta de Deus é o pecado não confessado. Se você peca, você não é afastado de Deus. O que te afasta de Deus é você pecar e não confessar diante de Deus, que a palavra diz: aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.